Espírita Apóstolos do Bem de Indaiatuba, São Paulo, e dando continuidade ao trabalho das palestras virtuais, o tema de hoje será sobre a paz. Primeiramente, convido a todos, encarnados e desencarnados, para que juntos possamos elevar nossos pensamentos até Deus, o nosso Pai, a Jesus, nosso irmão, aos benfeitores amigos, agradecendo pela oportunidade, pela vida. Que Deus Pai abençoe a todos nós. Que assim seja, graças a Deus. Todos os dias nós convivemos com as mais diferentes situações, mas ao mesmo tempo nós também temos muitas oportunidades de aprendizado. Mas para que a gente possa aprender, é preciso fazer uma análise sobre a vida em si. Por quê? Porque nós existimos. Nós pensamos, nós falamos, nós conhecemos, trabalhamos, estudamos, enfim, nós vivemos. Então precisamos estar bem para que possamos viver bem com todas as pessoas. Mas para isso é necessário que saibamos sempre desejar com acerto, com boa vontade, assim pensando honestamente, falar palavras consoladoras, de esclarecimento, buscar o aprendizado, buscar o aprender, porque quando eu aprendo, eu tenho melhor entendimento, mais compreensão do que acontece, então eu vou tendo mais capacidade de escolha, de discernir. Aí eu posso agir com mais conhecimento, com mais bondade e assim ser capaz de trabalhar em louvor do bem e da paz. Todos nós somos chamados diariamente à ação, porque nós somos responsáveis, sim, por tudo o que fazemos e aquilo que deixamos de fazer. Cada um de nós é que toma as suas decisões, criando para si mesmo a inquietude das aflições, ou as quedas, ou ainda sublime ascensão à paz, ao bem. Mas nós costumamos nos referir aos conflitos, à violência, às guerras, sempre atribuindo as causas aos outros, quando na verdade todos nós somos sim intimados pela vida ao sustento da paz. Sem a gente perceber, nós estamos sempre agindo uns sobre os outros, e ainda que pareça insignificante a nossa influência pessoal, ela não deixa de ser importante na harmonia geral, porque nós estamos diretamente ligados nos mais diferentes aspectos da vida. Este exemplo, a exuberante floresta da natureza, ela não se formou sem o concurso de sementes pequeninas. Porque nós temos dificuldade em perceber que a contribuição individual é peça fundamental de equilíbrio. Quantas vezes nós somos imediatistas, nós vivemos naquela correria, naquela aflição doentia, aguardando ansiosamente os resultados, e na maioria das vezes menosprezamos outros fatores tão importantes na nossa vida. Um outro exemplo aqui. Se alguém decidisse a construir uma casa, mas desprezando pedras, tijolos, parafusos, areia, cimento,
que aparentemente, quando isolados, são considerados sem muita importância, mas todos juntos são indispensáveis à construção do todo. Então, assim somos nós, peças importantes, aonde quer que estejamos. E quantas vezes nós nos comportamos de uma maneira omissa, negligente? Quantas vezes julgamos, maldizemos um irmão que se fez delinquente, desconhecendo as causas, nos omitimos de uma atitude fraterna, esclarecedora? Qual é a nossa atitude? Devemos procurar auxiliá-lo, reerguê-lo para que ele siga no caminho certo. Outras vezes ainda, nós criticamos, reclamamos disso, daquilo, e não paramos para pensar, analisar as nossas próprias atitudes, que muitas vezes também ferem, magoam aqueles que estão à nossa volta. Então, nós somos constantemente chamados à edificação da paz, pois primeiramente depende de nós, do nosso comportamento, do nosso esforço de educar-nos, de nos tornarmos melhores, porque paz não é inércia, ociosidade, utopia, deixar como está para ver como é que fica, mas exige de cada um esforço, trabalho, vigilância a serviço do bem e da paz. Então, nós analisamos o quê? Que ninguém se considere inabilitado a contribuir na paz do mundo. Cada um é indispensável no contexto universal. Muitos e muitos ambicionam pela paz, mas são raros aqueles que fazem algo. E eu pergunto, e nós, o que fazemos para contribuir? Então não haverá paz, tranquilidade no mundo, sem que as nações pratiquem o respeito, a tolerância, a fraternidade. Porque se a nação é um conjunto de cidades, se a cidade é um agrupamento de lares, se o lar é um aconchego de corações, desse modo, a harmonia da vida, a paz começa no íntimo das pessoas, no seio familiar. Mas como desejar a paz se muitas vezes pessoas semeiam desavenças, crueldades, tendo atitudes agressivas junto daqueles que fazem parte do seu próprio convívio? O que fazer? Então, Emmanuel, pela psicografia de Chico, nos fala o seguinte: em ambientes e situações de conflito, seja você a cooperação que restaura o equilíbrio. Onde houver dor e sofrimento, seja o bálsamo consolador que refaz a esperança. Saiba renovar constantemente as próprias atitudes, reafirmando o compromisso de servir, sabendo silenciar e orar onde não possas auxiliar em socorro de alguém. Então é essa a paz que Jesus se refere quando nos fala: a minha paz vos dou. É essa paz construída diariamente, incessantemente dentro de nós, através de pensamentos sadios, nas palavras, nas atitudes. Então que nós saibamos ser coerentes, mesmo diante das dificuldades. É necessário primeiro tranquilizar o coração, para depois poder seguir em paz. Jamais se entregar ao desespero, querendo resolver tudo ao mesmo tempo de uma só vez. Não, devemos confiar na sabedoria divina.
Aí Emmanuel ainda fala para nós assim: se alguém te fere, te magoa, acalma-te e ore em favor dos irmãos desorientados, equivocados e infelizes. Se alguma circunstância te contraria, acerena tua alma, espera que os acontecimentos te favoreçam, pois a vida se encarrega de nos ensinar. Então nós vamos entendendo que nós somos chamados a viver um só dia de cada vez. Por maiores que sejam as possibilidades, nós faremos uma só refeição naquele determinado horário. Ou a gente vestirá um traje, uma roupa de cada vez nas tarefas dos nossos dias. Então, nós vamos entendendo que não adianta a gente querer exigir, querer que a alvorada, ela não vai brilhar antes da hora prevista. O fruto não vai ser colhido antes do tempo. E assim muitos exemplos. Então nós temos que ter essa certeza de que, sejam quais forem os momentos difíceis, as situações de conflito, devemos lembrar de que a paz é a segurança da vida. Quando Jesus nos fala: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, não vou-la dou como o mundo a dá. O que ele quer dizer com isso? Ele nos fala, nos ensina que a paz do mundo costuma ser uma preguiça rançosa, uma omissão, inutilidade. Mas a paz que ele se refere é a paz de espírito, é serviço de renovação, de aprendizado constante de cada um de nós. Nós não podemos confundir a paz de espírito com as comodidades que o dinheiro pode nos dar, pois nem sempre fortuna, bens materiais, conforto é sinônimo de paz. Por quê? Quantas pessoas, quantos que têm tudo materialmente, mas ao mesmo tempo não têm nada e são infelizes? Então vem a pergunta: mas onde buscar, onde procurar a paz? Aí nós temos a resposta no Evangelho, ali onde está o Evangelho de Jesus, esse Evangelho que é acessível para todos, é o conforto para as angústias, é a alegria para a alma triste, é a luz para aquela consciência ainda atribulada, perdida, é a esperança, pois os ensinamentos são roteiro de vida para todos nós, nos mostra o caminho, é ali que eu encontro, é a fonte de paz. Aí um lembrete: estamos fazendo o Evangelho no lar a cada semana? Se não é possível, se não tem tempo, mas abra diariamente ao acaso, leia um trecho e verá quanto isso irá nos ajudar. E aí, voltando à paz. Muitos pregam, falam da paz no mundo. Religiosos dos mais diversos templos cristãos. Entretanto, nós vemos o mundo em plena discórdia, injustiça, violência, criminalidade. Não cabe ao homem, a pretexto de servir o Divino Mestre, sair de arma em punho, golpeando aqui e ali em nome de Deus, mas sim adotar a conduta de Jesus, que, conhecendo as fraquezas, viciações da humanidade, suportou a dureza dos corações, exemplificando a vivência do amor e da paz. Ainda poderíamos perguntar: mas qual é o caminho para a paz? Então a resposta: não há outro caminho para a paz
que não seja o da compreensão profunda das dificuldades, dos problemas de todos aqueles que convivem conosco, bem como a compreensão também de nós mesmos, porque dificilmente o homem será feliz se não aprender a compreender os seus semelhantes. Então é necessário que a gente aqui analise e reflita na condição espiritual das pessoas, no grau evolutivo em que cada um se encontra, meditar nas limitações de muitos companheiros de jornada, mesmo daqueles que nós mais amamos. Não devemos criar expectativas exageradas, nem exigir de alguém aquilo que nós não podemos oferecer. Então, a compreensão, ela é a porta de acesso à tranquilidade de consciência, à paz interior, a pessoa sabendo aceitar a si própria e também aos outros. Então, nós dizemos que o caminho é compreender e esperar, é compreender e perdoar, é compreender e perseverar. Então, somente quando a gente passa a enxergar o outro como ele é na realidade, é que eles, na verdade, começarão a mudar. Quantas vezes o silêncio, o exemplo, são os nossos maiores aliados, mas confiando sempre na justiça divina, que com o concurso do tempo haverá de colocar tudo no lugar que é devido. Então, somente através dessa conscientização, de cada um, dessa aceitação íntima, porque nós também temos que aceitar e analisar como na realidade eu sou. Nós temos erros, temos defeitos, mas será que eu me aceito como sou? Então, é dessa maneira, nessa conscientização, que o homem vai se mostrando inabalável na fé, na coragem, nos ideais fraternos. E aqui nos fala, aqueles que triunfaram sobre o mundo foram os que mais compreenderam. Os fracassados foram os intolerantes, inflexíveis, que ninguém, então, nunca terá razão se for tripudiar em alguém. Ninguém nunca estará certo nem vencerá desprezando, humilhando a quem quer que seja. Então é a compreensão que nos leva à paz. Maria de Magdala ergueu-se apoiada na compreensão do Cristo. Paulo de Tarso converteu-se escorado na compreensão do Mestre Jesus. Então cabe a todos nós saber compreender, entender qualquer pessoa nas mais diferentes situações. Devemos pensar que nós também temos as nossas fragilidades, nós temos os nossos compromissos, responsabilidades, mas aonde não pudermos compreender, pelo menos não sejamos agentes da intolerância e da discórdia. Eu separei um texto deste livro, O Espírito da Verdade, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, Espírito da Verdade, e nesse texto é de Hilário Silva. Então o texto narra para nós assim. Logo após fundar o Lar Amália Franco na cidade de São Manuel, estado de São Paulo,
viu-se Dona Clélia em sérias dificuldades para mantê-lo. Tentando angariar fundos de socorro, a abnegada senhora conduzia crianças aqui e ali em singelas atividades artísticas. Acordava almas, comovia corações e sustentava o laborioso período inicial da obra. Desembarcando certa noite em pequena cidade, foi alva de injusta manifestação anti-espírita, gritaria com condenações. Dona Clélia, com o auxílio de pessoas bondosas, protege as crianças. Em meio à confusão, vê que um moço forte se aproxima e, marcando-lhe a cabeça, atira-lhe uma pedra. O golpe é violento, fica ferida, mas a operosa servidora do bem procede como quem desconhece o agressor. Medica-se depois. Espíritas devotados surgem. Dona Clélia demora-se por mais de uma semana orando e servindo. Acabava de atender a um doente em casa particular, quando entra uma senhora aflitíssima, é uma mãe. Tem o filho acamado com meningite e pede-lhe auxílio espiritual. Dona Clélia não vacila, ela corre ao encontro do enfermo e qual a surpresa! Era o jovem que a ferira. Febre alta, inconsciência, a missionária desdobra-se em desvelo. Passes, vigílias, orações, enfermagem carinhosa. Ao final de 6 dias, o doente está salvo e a reconhece, envergonhado, quando a sós respeitosamente pergunta: a senhora me perdoa? Ela, contudo, disse apenas com muita brandura: Deus te abençoe, meu filho. Então aqui não ficou sem dar fruto esse acontecido, essa atitude de paz, porque o moço recuperado fez-se um valoroso militante da doutrina espírita e ainda hoje, onde se encontra, é dedicado divulgador do Evangelho de Jesus. Então aqui termina o texto. É um texto verídico, que vem aqui nos mostrar o que é realmente ter uma atitude de paz, de compreensão. É verdade que nas horas mais difíceis, não encontramos nas pessoas atitudes muito pacíficas. Quantos perdem o controle, o equilíbrio, revidam, agridem? Mas aí vem a pergunta: qual seria a nossa atitude se fôssemos agredidos? Então é bom lembrarmos que o homem, quando é movido pela ira, ele perde o controle, e cego pelo ódio, ele comete atrocidades. Não nos esqueçamos da justiça divina e que a vida se encarrega de nos mostrar as consequências de nossas atitudes. Muitas vezes é através de experiências difíceis, desagradáveis, mas é ali que podemos auxiliar alguém necessitado, alguém desolado, perdido, equivocado, a encontrar um novo sentido, um novo caminho na sua vida. Talvez, se a atitude dessa senhora fosse diferente, esse jovem não seria hoje um trabalhador da seara do Pai. Então, todos nós almejamos sim a paz do mundo, mas, no entanto,
é imperioso não esquecer que a paz do mundo parte primeiro de nós. E finalizando, eu separei aqui, vocês talvez já viram, já ouviram, é o Poema da Paz, de Madre Teresa de Calcutá. Então diz assim para nós: o dia mais belo, hoje. A coisa mais fácil, equivocar-se. O obstáculo maior, o medo. O erro maior, abandonar-se. A raiz de todos os males, o egoísmo. A distração mais bela, o trabalho. A pior derrota, o desalento. Os melhores professores, as crianças. A primeira necessidade, comunicar-se. O que mais te faz feliz é ser útil aos outros. O pior defeito, o mau humor. A coisa mais perigosa, a mentira. O sentimento pior, o rancor. O presente mais belo, o perdão. O mais imprescindível é o lar. A estrada mais rápida, o caminho certo. A sensação mais grata, a paz interior. O resguardo mais eficaz, o sorriso. O melhor remédio, o otimismo. A maior satisfação é o dever cumprido. A força mais potente do mundo é a fé. As pessoas mais necessitadas, nossos familiares. A coisa mais bela de todas, o amor e a paz. Então, nesse momento, queridos companheiros, convido a todos, encarnados, desencarnados, para que, elevando nossos pensamentos até Deus, nosso Pai, possamos agradecer pelo dom da vida, pela oportunidade, Senhor, do aprendizado. Que Deus, nosso Pai, possa sempre iluminar a nossa mente, o nosso coração. Que a verdadeira paz, como aqui dissemos, se faça presente em todos os corações. Aquela paz que nos leva à harmonia, que nos leva ao bem-estar, para que sejamos realmente capazes de estarmos fazendo o melhor junto de todos aqueles que fazem parte da nossa vida. Agradecemos, ó Pai, por mais esta oportunidade e neste momento que todas essas vibrações amorosas possam chegar aos nossos lares familiares, aos irmãos que se encontram em asilos, orfanatos, aqueles que se encontram acamados, nos hospitais, penitenciários, os marginalizados, abandonados, que sejam envolvidos pelos fluidos benéficos, que recebam o amparo material e espiritual. E assim, Senhor, agradecidos por mais este momento de estarmos aqui reunidos em Seu nome, nós vamos nos despedindo, relembrando a oração que o Mestre Jesus nos ensinou. Pai nosso que estais nos céus, santificado, Senhor, seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como devemos perdoar a quem nos tem ofendido, e não nos deixeis cair em tentação,
mas livrai-nos de